Nosso Deus, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez, nesse local tão agradável, onde o sol brilha, o céu está azul. Agora há pouquinho estava chovendo aqui, o Senhor parou a chuva para a gente poder conversar sobre o Teu amor e a Tua palavra. Esteja conosco tocando a nossa mente, o nosso coração, nos dando sabedoria, discernimento, entendimento e toca-nos de verdade para que a nossa vida seja transformada para mais uma semana que está diante de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estamos aí na série Propósito. Primeiro encontro a gente conversou sobre estamos conversando sobre as perguntas filosóficas mais básicas e importantes do ser humano. De onde eu vim? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Tem que saber essas coisas, porque senão a gente só está vivendo por viver. E eu acredito que esse livro aqui tem as respostas. Acho que as respostas estão aqui. A gente pode tentar encontrar respostas em outros lugares. Tem teorias, tem ideias, tem gente que acredita em tudo. E eu acredito que se você inventar uma história nova, escrever um livro ou for num canal no YouTube, vai ter gente que vai seguir. E vai ter gente que vai acreditar. Pode ser a coisa mais absurda. O ser humano acho que já nasceu no programa assim, crer em alguma coisa. Nem que ele diga assim, creio em nada. Ele crê em alguma coisa. Nem que seja negar as outras coisas. Ele crê em alguma coisa. E as pessoas estão dispostas a acreditar. Por isso que tem tanta gente que cai em... Como que fala? Aquelas armadilhas aí que o pessoal arma, né? Como que chama? O esquema, né? Os esquemas aí que o pessoal cai. Tem gente que ainda acredita em pirâmide. E entra nos esquemas de pirâmide e cai, né? Eu recebo, não sei vocês, eu recebo toda semana, eu recebo e-mail. Cada vez alguém me oferecendo mais dinheiro. Porque um dos meus e-mails, eu tenho vários. Tem do livro, tem meu como pastor, tem um mais pessoal, tem outros mais públicos. Mas eu tenho um que está no site da federação que eu trabalho. Todo mundo que está lá tem um e-mail oficial que é exposto. Aquele ali é alvo. Quando chega um negócio assim, primeiro eu já olho qual dos meus e-mails foi. Se foi para aquele, eu já sei. Vai para a lixeira ou vai para o junk, já bloqueio. Porque é gente assim me oferecendo 1,5 milhão de euros, 2 milhões, às vezes faz uma proposta até melhor, e assim convincente, sempre tem alguma coisa. E estão querendo, né? Eu sei que o fim da história é ninguém quer me dar nada. Vai querer levar alguma coisa de mim, tenho certeza. Então eu já bloqueio logo. Agora às vezes aparecem umas propostas assim... interessantes, umas moças solteiras e tal, e falam algumas coisas de mim, assim, eu falo assim, como que você sabia isso aí de mim? Coisas boas, me elogiando, e eu falo assim, não vai dar, querida, não vamos nem começar essa conversa aqui, meus meninos já sabem, eu falo para eles, o nome da mamãe está aqui dentro, e tem o Kalel, quando ele era menorzinho, ele não sabia falar números, né, aí eu falo que tem uns números aqui também, que esses números são importantes, que é a data, né, do dia do compromisso. Mas um dia o Kalel estava brincando no carpete da casa e ele pegou um carrinho e falou, papai, esse carrinho é de corrida. Eu falei, como você sabe? Porque tem lúminos. Aí eu fiquei, mas eu demorei para entender o que ele queria dizer. Porque a rede elétrica lá em casa é lúminos. E ele ficou falando, esse carrinho tem lúminos. Eu falei, o que tem a ver uma coisa? Até que eu entendi que lúminos era números. E para ele, todo carrinho que tem números é de corrida. Aí eu entendi. Agora hoje ele fala números e eu falo, não, é lúminos. É mais bonitinho, vamos falar lúminos. Mas não caia nas armadilhas, nas pegadinhas. Olha, esse livro está aqui para não deixar a gente ser enganado. Quem tem fé tem que buscar aqui as respostas. E a resposta para de onde eu vim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então a gente já viu, de onde eu vim, se você crê na Bíblia, você sabe de onde veio, da mão de um criador. De alguém que é um designer, que fez você com propósito. Semana passada, tudo que é feito com algum objetivo, com uma utilidade. Se você foi criado com uma utilidade, com um objetivo. Deus fez você com um propósito. Qual que é? Tem que descobrir. Porque tem um propósito geral, que é amar a Deus e ser amado por Ele, que é amar ao próximo e ser amado pelo próximo, mas tem objetivos e utilidades específicas. Às vezes é simples, às vezes é grandioso, não importa. Todo mundo tem alguma utilidade, foi criado com um objetivo. Mas por que nós estamos aqui?
Para algumas pessoas, nós estamos aqui para sofrer. E hoje a gente vai falar disso. Porque, infelizmente, nesse mundo onde tem dor e sofrimento, muita gente sofre. E a verdade é que todo mundo sofre. Uns mais, outros menos. Uns de um jeito, outros de outro. É ou não é? Tem alguém aqui que pode dizer assim, nunca sofri na vida? Tem alguém que pode dizer? Eu posso dizer, eu sofri muito pouco. Talvez porque eu seja resiliente, porque também isso é relativo, né? É relativo. Eu vejo, eu tenho 2 meninos, um pode ser a mesma coisa, um sofre mais que o outro. Por exemplo, um come de tudo e acha uma delícia. Para o outro é um sofrimento comer aquelas coisas. Ele sofre, ele chora, ele não quer comer. E o outro come aquilo. Como que para um é prazer, para o outro é sofrimento? Vai entender. Essa coisa de sofrimento é muito relativo. Tem gente que passa por um sofrimento assim, ó, como se não fosse nada. E o outro se destrói naquilo. Depende da formação, né? Daquilo que a pessoa herdou, da educação, da resiliência que ela tem. Então, o sofrimento é uma coisa muito relativa. Agora, a gente tem que admitir, muita gente nesse mundo sofre. Por exemplo, quem está lá na Ucrânia, ou já saiu de lá. Eu nunca passei por uma guerra. No meu país, de onde eu venho, bom, se bem que a cidade que eu nasci é guerra todo dia, né? Depende do ponto de vista. Quando eu pegava o metrô em São Paulo, Pedro, para ir para a escola, coisa assim, já era uma guerra. Rapaz, que luta que era aquilo. É isso aí. Chegou primeiro. Mas um país que passa por uma guerra de verdade, aquilo é sofrimento. É você perder tudo que tem. Assim. Né? Quem viu hoje aí o testemunho, e alguns estão sabendo o que aconteceu com o nosso amigo, o pastor Eliezer e a Sabrina, né? Pegou fogo no apartamento deles no domingo passado. E, bem dizer, perderam tudo, quase tudo. E o seguro, não sei se cobria tudo. Acho que o seguro era do imóvel, mas não dos bens pessoais. Ou seja, perderam tudo. Roupa, o material, as coisas da cozinha não dá para usar, porque foi uma fumaça tóxica, elétrica, de cabos e coisa assim, contaminou tudo. E foi um milagre o que aconteceu, né, porque eles estavam sentados diante do computador, trabalhando, e o Eliezer, que é fotógrafo, tem umas máquinas profissionais, pegou uma bateria da máquina, colocou 1 metro de onde eles estavam sentados trabalhando no domingo. E eles não iam sair de casa, que a Sabrina estava mal na sexta, no sábado, tinha ido no hospital, ela estava com a pressão muito baixa e tal, eles iam ficar em casa. Colocou aquela bateria para carregar ali. Aí eles lembraram que no sábado à noite tinha sido aniversário de uma amiga que estava fazendo 80 anos. E eles não puderam ir, por causa da situação de saúde da Sabrina. Mas no domingo ela estava melhor, eles falaram, vamos lá dar um abraço nela? Bendita ideia, que veio de onde? Porque eles foram, era para ficar 1 hora, acabaram ficando 3, não olharam o telefone e na volta, quando eles estavam olhando, tinha um monte de ligação dos vizinhos e dos bombeiros, procurando eles porque aquela bateria explodiu, pegou fogo, explodiu. Os estilhaços perfuraram as paredes todas em volta. Estava 1 metro do rosto deles. O que ia acontecer? Pegou fogo e destruiu tudo ali na sala e na cozinha. E a cachorrinha, a Butter, sobreviveu e está bem. Os bombeiros resgataram ela. Mas estão na casa de amigos. E o apartamento vai demorar 6 meses para fazer a reforma. É para eles estarem aqui com a gente, aqui ajudando a gente, mas o caminho está difícil. E tem sofrimento no caminho. Tem dor no caminho. Ore por eles, para eles terem resiliência e suportarem tudo isso e aguentarem. Né? Mas quando a gente passa por uma coisa dessa, de perder tudo, perder os bens numa guerra, perder a vida, eu nem digo que é uma coisa ruim, porque, segundo o que eu creio, o que acontece? Quem fica vivo é que sofre, né? Quem morreu, acabou o sofrimento. Quem fica vivo é que sofre. Então, perder alguém que a gente ama, isso é sofrimento. E eu tenho uma imagem aqui no meu telefone, e eu não sei se tem como compartilhar com vocês, porque tem um grupo aqui de vocês, não tem? Está todo mundo nesse grupo? Se eu colocar no grupo, cadê o Casler? Dá para colocar, se eu colocar uma imagem no grupo, depois você consegue jogar lá? Tá. Como que é o nome do grupo aqui? Deixa eu ver aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Comunidade Nosso Refúgio. Mas tem 2, né? Tem um grupo e tem uma comunidade. Posso colocar na comunidade?
Eu vou mostrar para todo mundo. Quem está com o telefone e faz parte da comunidade. Espera aí, aqui eu não consigo compartilhar nada. Deixa eu ver se aqui eu consigo compartilhar. Aqui eu consigo. Na comunidade Nosso Refúgio. Olha só. Eu vou colocar essa foto para vocês. E eu vou explicando aqui, enquanto eu estou colocando. Se não quiser ver, não olha. Não é agradável. É sobre sofrimento. Faz alguns dias, ou poucas semanas, foi aniversário de uma menininha. E eu estava na cidade de Vilvoorde. Aí eu estava passeando, porque eu fui fazer uns vídeos ali para o meu canal, e eu estava passeando no centro da cidade. Agora eu estou tentando achar a foto para colocar, eu já separei ela aqui. E eu vi a estátua mais triste que eu vi na minha vida. Já passaram no centro de Vilvoorde? Já viram na frente da igreja uma estátua de uma mãe com um filho? Viu, Jean? Quando eu olhei para aquela estátua, eu fiquei em choque. Porque foi a cena, uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida. O que o escultor que fez essa estátua se inspirou para fazer isso, estou mandando. Não quiser ver, não veja. Mas eu vou dizer para vocês com honestidade. Algum tempo atrás, quando eu não era pai, eu ia passar por essa estátua e ia falar, que interessante. Hoje que eu sou pai de 2 meninos pequenos, quando eu olhei para essa imagem, me tocou no fundo do meu coração. Chegou aí? Estão vendo? Olha essa imagem. Essa mãe segurando seu filho. Dá para ver o que aconteceu aí. O filho acabou de morrer. Que idade que tem essa criança, olhando assim? 5, 6 anos de idade. E a mãe está em desespero. Olha que imagem triste. Para mim, essa estátua, essa imagem é a representação máxima do sofrimento. Uma mãe perder um filho pequeno. Tem dor maior? Só de olhar para a imagem eu fiquei mal. Porque eu senti a dor daquela mãe. Eu fiquei pensando, se fosse comigo? Que dor, que sofrimento. Como esse mundo é cheio de dor e sofrimento. E aí eu não entendo pessoas que parece que gostam de sofrer. Ou pedem para sofrer. Tem até nome para isso, né? Masoquista. Não entendo. Não entendo masoquista. Semana que vem a gente vai falar do outro lado da moeda. Que tem gente que acha que a gente está aqui só para ter prazer. Que eu me incluo nesse grupo. Aí eu vou explicar semana que vem essa coisa do prazer. Mas tem gente que tem prazer no sofrimento. Que gosta de sofrer, que pede para sofrer, que quer sentir dor. E tem certos rituais em religiões que fazem você passar pelo sofrimento. Certo? Você vai fazer uma peregrinação, tem gente que sobe escada de joelho até sangrar, carrega uma cruz por não sei quantos quilômetros, né? E aí a gente viu eu vi no filme do Dan Brown, né, da história do Dan Brown no Código da Vinci, que tinha um do Agnus Dei, que é uma das ordens católicas, que ele carregava na perna tipo um cinto de corrente com pontas que perfurava a perna dele o tempo todo, e ele apertava aquilo para apertar mais, para sentir mais dor, para sangrar mais, para o tempo todo estar sentindo dor. Onde vai o dia inteiro, não esquecer. Vou contar uma de anestesia para vocês, que essa é uma das melhores que eu nunca contei, porque essa... Vou contar, mas olha só, tem gente que gosta de sentir dor. Agora, o que é pior do que isso é gente que tem prazer em causar dor. Em ver o outro sofrendo, e torturando a outra pessoa, ou pessoas, por N motivos, e a pessoa tem prazer em ver o outro sofrendo, em torturar o outro, em ver dor e sofrimento acontecendo. O inimigo de Deus e os anjos caídos são assim. Eles se alimentam disso e eles têm prazer em ver o ser humano sofrendo. E eles torturam a gente. Se não é fisicamente, é psicologicamente, é emocionalmente, é espiritualmente. E tem gente que está vivendo aí sendo torturado
Deus não criou a gente para sofrer. Deus não quer ver a gente sofrendo. Não quer. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, mas deixa eu contar para você essa coisa de anestesia. Porque às vezes a gente sofre desnecessariamente, por culpa nossa. Concorda com isso? Já aconteceu com você? Você se meteu numa encrenca que sofreu e depois você fica pensando, onde eu me meti? Por que eu fui fazer aquilo? E aí está sofrendo e foi totalmente culpa sua. Eu já passei por isso, em vários sentidos. Em relacionamentos que eu me meti e depois saí sofrendo e não devia ter entrado naquela situação. O pastor Eliezer vai estar aqui daqui a algumas semanas ou meses. A gente quase virou primo. Eu namorei com a prima dele. Só para sofrer. Sofri muito, mas muito. E ele me chamava de primo, até hoje ele brinca e me chama de primo. Mas não era para ser, só foi para sofrer. Me dei mal. Mas a ideia brilhante que eu e meu irmão, e eu não sei quem teve a ideia, se foi eu ou foi ele. A gente era moleque, né? Novo, assim. Meu irmão devia ter o quê? Eu tinha, acho que 14 anos de idade, 13, 14 anos. Meu irmão 10, 11. E a gente teve uma brilhante ideia. Vamos aumentar a nossa renda. Só que a nossa renda era mesada. Então a gente tinha que arranjar um jeito de economizar alguma coisa para os meus pais para sobrar mais dinheiro para eles reembolsar a gente. Aí meu irmão, acho que foi ele que teve a brilhante ideia, ou fui eu, não sei. Independente, foi a ideia tosca, burra, idiota, a maior talvez da nossa vida. Porque a gente tinha que ir no dentista, os dois, para fazer um tratamento. Aquele bem gostoso. O pior, acho que não é nem o barulhinho. Para mim, o pior que tem é o cheiro que vem daquele negócio, que você já associa com a dor. E parece que não tem anestesia que resolva, né? Mas a gente foi com coragem. Chegamos pro dentista dizendo assim, ó, doutor, o negócio é o seguinte, hoje não precisa de anestesia. Hoje vai 100. E a gente falou sério. Porque na lógica da gente criança, moleque, né? Bom, vamos reduzir os gastos. Vamos reduzir os gastos. Porque aí vai sobrar, né? Algum dinheiro aí, a gente embolsa esse dinheiro. E fizemos tudo sem anestesia, porque o dentista pensou que podia ser alergia. Tem gente que não pode tomar anestesia de jeito nenhum, senão morre. E a gente falou tão convicto e tão sério com ele, e a gente aguentou. E fizemos tudo sem anestesia. Olha, depois daquilo ali, aí a noção de dor muda. A gente aguenta muita coisa. Fala assim, põe a mão no fogo, põe, deixa um minuto. Isso aqui foi muito mais fraquinho do que aquele tratamento dentário sem anestesia. A dor não foi essa, né? Você já sabe qual que foi a dor. A dor não foi. Aquilo não foi nada. Aquele motorzinho lá, sem anestesia, não foi nada. O duro foi ouvir depois, não, estava tudo incluso. Vocês não vão receber um centavo. O duro foi ter que saber que aquilo tudo foi para nada. Aí isso é que doeu. Não, porque se tivesse ganho alguma coisa, ia falar, valeu a pena, né? Pelo menos valeu a pena. Não. Aí que doeu. Aí falou, não, fizemos tudo aquilo por nada. Que experiência de vida. Não, mas aí pelo menos a melhor coisa foi que sinto mais dor nenhuma. Dentista com anestesia, você fala, põe um pouquinho, nem põe, porque depois que você passa por aquilo, né? Parece a minha experiência com pimenta. Essa foi muito boa. Que essa é uma dor, vou te falar, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, primeira semana, fui lá para estudar, acabei ficando 3 anos, depois voltei para o Brasil, completou 8 ao todo. Mas eu cheguei lá, não conhecia nada da alimentação, era novo também, né? Acho que eu estava aqui com 23. E aí eu cheguei na lanchonete que tinha na universidade, onde eu estava estudando, e cheguei para a moça, meu inglês era super limitado, estava lá primeiro para estudar inglês, para depois estudar outras coisas. Eu só sabia, eu tinha uma frase pronta quando eu não entendia, quando a pessoa me ofereceu alguma coisa. E aí eu pedi um prato lá, pedi uma coisa que eu queria na lanchonete, tal, um negócio para beber. E aí a moça falou assim para mim, você gosta de jalapinho? Eu sabia o que era jalapinho. Não tinha comido comida mexicana, sabia. E aí eu tinha uma frase assim, já pronta, porque meu inglês era muito limitado. Eu só olhei para ela e falei assim, what do you suggest? O que você sugere? Aí a
aprendi que não devia usar essa frase. Porque ela olhou para mim e falou assim, eu adoro jalapinho. Eu falei, então pode pôr. Ela virou para trás, eu nunca vou esquecer. Quer saber o que é sofrimento? Ela virou para trás e falou assim, ó, faz esse aí caprichado no jalapinho. E eu achando assim, nossa, esse negócio deve ser muito bom. Eu comecei a comer, descobri rapidinho o que é jalapinho. Começou a queimar tudo. Começou a escorrer água dos olhos. E o pessoal achando, rapaz, os americanos olhando para mim pensando assim, esse rapaz chegou agora, estrangeiro, já deve estar com saudade de casa, né? E chorando, e aquilo. Eu olhei para aquilo e falei assim, agora tem uma coisa, pior do que ser burro como eu estava sendo, é ser cabeça dura, que eu sou. Porque eu olhei e falei assim, paguei e vou comer tudo. Aí, o que eu tinha pedido para beber não foi suficiente. Eu já pedi 1 litro de um suco lá, bem geladinho. Para aguentar aquilo, foi aquele litro inteiro. E eu bebi. E eu comi. E aí, o problema não é esse, né? O problema é depois. Você vai lembrar da burrada que você fez por algum tempo. E vai sofrer. Que sofrimento. Mas aí, o efeito colateral foi o seguinte. Até o dia de hoje, eu posso comer qualquer comida apimentada, que nada se compara com aquilo. Passei a gostar e ter uma resiliência. Então eu como comida indiana, mexicana, coisa apimentada e tal. Fui para a Bahia faz uns 3 anos, 2 anos, fui lá, comi uns negócios fortes assim. Falei, isso aqui tá beleza, tá tranquilo. Isso aqui nem compara com aquele dia lá, aquele sofrimento. Às vezes a gente sofre por culpa nossa, por ser cabeça dura, por ser burro, né? E a gente vai se entrando na encrenca e vai sofrendo. E vai sofrendo. Alguma coisa boa acaba saindo daquele sofrimento. Agora, semana passada eu falei para vocês do povo japonês. Não posso deixar de falar também do povo japonês hoje, porque o povo que gosta de sofrer. Eles fazem carros confortáveis, bons e tal, vende no mundo inteiro. No Japão, fica só uns pequenininho, apertado e durinho. Sério? Japonês não gosta de conforto. Não gosta. A filosofia de vida deles é sofrer. Você já andou com tamanco de madeira? Aquilo ali não é sapato pra gente. Fala sério, tamanco de madeira, até hoje eles usam, e tem masculino e feminino. Eu fico pensando, o que aqueles homens ficam andando com um tamanco de madeira? Aquilo ali, anda descalço que é melhor. Sério, anda descalço que é melhor. Vocês já viram como que eles fazem reunião, refeições? É sentado no chão. Senta no chão, faz uma refeição numa mesa baixinha. Eu tive que fazer uma vez uma reunião de 2 horas sentado no chão. E o japonês é acostumado desde criancinha, então as articulações deles já vão ficando tudo molinha e já fica tudo na posição. Eles cruzam a perna, tinha mais 3. Eles sentaram assim, cruzaram a perna, sentaram em cima das pernas, ficaram 2 horas daquele jeito. Eu, cada 3, 4 minutos, tinha que trocar de posição, que eu não aguentava. Começava a formigar a perna, começava a doer. E eu virava para cá, e virava para lá. Não tinha jeito. E sofrendo ali 2 horas sentado no chão. Aí vai dormir, o estilo japonês mesmo, o que é? No tatame. Você sabe o que é tatame? É naquilo que eles dormem. Coloca um edredom no chão, assim, um edredom assim, ó. E acha que aquilo é um colchão. E acha que aquilo é conforto. E dorme naquilo ali, tranquilo. Eu falo, esse pessoal não sabe o que é conforto. Não gosta de conforto, gosta de sofrer. A gente não foi criado para sofrer. A gente trabalha um pouquinho mais na vida, consegue algumas coisas para sofrer menos, né? Ter menos sofrimento. Para deitar numa cama à noite assim e falar, agora eu vou dormir. E parece descanso dobro quando dorme confortável, né? Quando briga com a esposa, vai dormir no sofá da sala e a noite é outra. O negócio é mais complicado para alguns aí. Não vou me entregar. Então, mas... Não, eu já dormi no sofá da sala, não foi por brigar na esposa, né? Que a gente recebe muita visita e às vezes... Ou com o filho doente, né? Aí a misericórdia da esposa, ela fala, eu fico com ele. Aí eu saio da minha cama, saio até feliz, vou pro sofá da sala, porque ela não vai dormir essa noite inteira. Esse menino com febre aí reclamando a noite toda, lá vou eu pro sofá da sala. Mas a cama é muito melhor, aquela coisa confortável. Então a gente quer evitar o sofrimento, quer evitar a dor. E tantas situações nessa vida que nos levam à dor, ao sofrimento. E eu não quero nem gastar muito tempo, senão você vai começar a pensar
nas suas dores, sofrimentos. Vai precisar de um tratamento aí psicológico, vai ter psicólogo. Eu recomendo, tem uns bons aí, viu? Eu tenho uma lista aí de uns camaradas cristãos, umas profissionais muito boas. Hoje online fica fácil. Hoje pode fazer a sessão online, não tem problema. Agora, olha na Bíblia, né? Quanta gente sofreu. Nós temos na palavra de Deus histórias, histórias, histórias de pessoas que passaram por dor e sofrimento. E alguns por culpa delas, alguns porque foram injustiçados. E eu acho que quando a gente sofre por culpa nossa, a gente aguenta, né? Agora, quando a gente é injustiçado, dói muito mais. Dói muito mais. Eu costumo dizer isso, e é verdade. É verdade. Eu tenho 2 irmãos mais novos. Eles praticamente não apanharam dos meus pais. Nem apanharam. Porque um irmão não podia apanhar, porque se ele apanhasse, podia morrer. Ele nasceu com um problema na traqueia. Se ele chorasse, ele ficava roxo, trancava assim, e ele não conseguia respirar. Tinha que fazer respiração boca a boca nele, para ele poder voltar. Então ele não podia aprontar o que quisesse, que não ia apanhar. Senão morria. O outro, que era mais novinho também, eles nunca fizeram nada para merecer. Eu fazia. Eu merecia. Eu olho pro meu filho, eu estou proibido de falar, que a Michelle proibiu. Tá ali. E eu falo assim, que encrenca que eu fui arranjar. Mas eu fico pensando, eu era tão assim, eu era menos? Eu fico na dúvida, eu não sei. Mas eu sei que eu aprontava. Eu sei que eu era, nossa, mas era difícil. Sabe aquele menino difícil? Apanhava. Não, ninguém apanha, não. Mas eu vou falar, eu merecia. Eu merecia. Meu pai tinha hora que não... Cala a boca, fica quieto. Eu não calava, eu não ficava. Mandava eu fazer, mas não tinha o que fazer. Eu fazia, se eu não queria. Eu era muito determinado. Tem um lado positivo, né? Eu era determinado. E eu apanhei muito. E eu acho que assim, foi umas 2.437 vezes. Foi. Chegou um ponto assim, ó, que era igual refeição, era 3 no dia. Eu estava acostumado. Eu lembro um dia, quando eu estava com 12 anos, que eu já estava ficando grande, e aí eu aprontei uma feia e meu pai conversou comigo e não bateu. Eu fiquei chateado. Sério, sério, já estava tão acostumado. Eu fiquei esperando o dia inteiro e me preparando, já estava todo cheio de adrenalina. Eu falei, é hoje que eu vou apanhar. Meu pai vem e conversa. Eu falei, caramba, eu me preparei. Eu estava pronto. Eu me preparei. Ó, daqui a pouco a gente vai ler. João 16, 33. Daqui a pouco a gente lê. E eu me preparei para aquilo e não apanhei. Eu já estava acostumado. Mas sabe o que me faz lembrar? Não foram as vezes que eu apanhei que eu merecia. Eu nem lembro dessas. Normal. Eu sei que eu merecia, eu apanhei e esqueci. As 4 vezes, nessas 2.437, ó, é esse número mesmo. Você viu que eu repeti certinho. As 4 que eu apanhei que foi injusto, essas não esqueço. Às vezes que eu não merecia, que foi culpa do meu irmão, ou foi alguma outra coisa, algum outro motivo, essas não esqueço. Então, sofrer quando não é culpa nossa. Eu passei por um sofrimento na minha vida, eu levei 10 anos para superar. Nossa, é difícil. E eu sofri muito e não foi culpa minha. E meu pai conversou comigo, ele falou para mim, você tem que entender uma coisa, o que aconteceu na sua vida foi um acidente, não foi culpa sua. É igual você estar dirigindo na estrada, você está certinho, dentro das regras da lei, vem alguém que está alcoolizado, bate no seu carro, não acontece nada com ele, porque geralmente é assim, né? Já viu? E você saiu paraplégico daquele acidente. Você vai ter que viver o resto da vida com a consequência do acidente, que não foi culpa sua. E você tem que aceitar. Quantas vezes acontece isso na vida? É ou não é? Não é culpa sua, alguém causou e você leva a consequência e vai ter que viver com isso. Que mundo injusto que a gente vive. Mas é assim. É assim. Agora, como que Deus lida com isso com a gente? Porque para algumas pessoas, a gente está nesse mundo só para sofrer. Acho que quem passa por uma guerra é a pior coisa que tem. Porque quem está matando, né, que está fazendo o outro sofrer, vai viver com trauma, com a culpa de ter atirado, de ter matado. E eu já conheci pessoas, filhos de pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, ou nos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã. E a pessoa fica com aquilo o resto da vida. Ela sofre com aquilo. Não pensa que quem está agredindo não leva. E o outro com ódio de quem está fazendo tudo aquilo. Quer dizer, todo mundo sofre, todo mundo se dá mal. O torturador e o torturado. O que está agredindo e né? O agressor e o agredido. Todo mundo sofre.
Mas a gente sofre na vida. Como que a gente pode lidar com essa situação diante de Deus? Porque Deus, nesse mundo, infelizmente, Ele não impede todo o sofrimento. Primeiro porque se não houver sofrimento, a gente não ia entender o que é pecado, o que é consequência do pecado, o que é o mal. Porque a vida que a gente tem, ela é relativamente muito boa. E nós não íamos pensar numa outra vida melhor, numa vida eterna, e a necessidade de um Salvador, de salvação, de Deus na nossa vida. E eu converso com pessoas aqui, vizinhos aqui, ó, nesse país que a gente mora, e eu converso com eles, eles falam assim, eu era cristão, eu era católico, eu ia à igreja. Pessoas da minha idade mais velho que eu, e dizem isso. Mas Deus para quê? Deus por quê? E faz assim, ó, tipo assim, olha onde eu moro, olha onde eu vivo, olha o que eu tenho tudo que eu preciso. Preciso de Deus para quê? Tipo assim, é uma historinha num livro antigo. É uma historinha num livro antigo, que eu deixei de acreditar. Que não serve nada para mim, não serve para mim. Então a gente olha nos países em desenvolvimento, né, ou países mais pobres, necessitados, onde as pessoas têm necessidade de Deus, e elas buscam e encontram. Encontram, no meio do sofrimento, encontra Deus. E é o lugar onde a gente mais encontra Deus, no sofrimento, na dor, do que no momento de alegria. Porque a tendência das pessoas é esquecer que tem um Deus quando está tudo bem. Por isso que é lindo uma pessoa que está bem, saudável, se coloca de joelhos e ora a Deus. Tem muito mais valor. A gente acha às vezes o contrário, né? Tá tudo bem na sua vida, se ajoelha, ora, agradece a Deus. Deus vai olhar e falar assim, que coisa maravilhosa. Porque isso é difícil. É difícil alguém. Por isso que Jesus falou o quê? Não é que é impossível, que não acontece, mas é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico precisa de Deus para quê? Só para agradecer. E se não é uma pessoa que tem com o coração cheio de gratidão, não vai buscar a Deus. Nem para isso, não vai buscar Deus nem para agradecer. E aí ela resolve todos os problemas dela com a conta bancária. Tem um cartãozinho plástico lá que resolve tudo. Resolve tudo. Resolve tudo, de um jeito ou de outro. Né? Eu vi uma história esses tempos atrás do menino de 18 anos, recém, né, começou a dirigir, país latino-americano. Saiu de madrugada com os amigos, bebeu, na volta, com um carrão, uma BMW, atropelou uma moça grávida e morreram os dois. Chegou em casa, ninguém viu, ninguém sabia, não ia descobrir, mas acaba descobrindo, né? O pai ficou sabendo e aí falou, o que vai fazer? A polícia vai chegar, menino alcoolizado, matou a mulher grávida. Tirou $1 milhão da conta e já resolveu com o advogado, já resolveu com o juiz, já resolveu com a polícia, já foi resolver tudo. Por quê? Porque o cartão plástico cheio do dinheiro, né, resolve tudo. Que coisa. É isso que o dinheiro faz, né? Aí a pessoa não precisa de Deus, não precisa, que ela resolve tudo com o dinheiro dela. Mas para quem tem uma vida normal, vai sofrer. E aí, como que a gente faz? Olha só, Deus nunca prometeu nenhum lugar nesse livro aqui que não ia ter dor e sofrimento nessa vida. E a prova disso é que quando Jesus veio, o próprio Deus veio na terra, sofreu ou não sofreu? Mais do que qualquer um. Jesus teve uma vida limitada. Ele veio para morar num palácio? Devia, né? Não foi. Né? Nasceu pobre, viveu pobre, né? E foi uma vida limitada e de sofrimento e dor. Teve alegrias? Muitas. Talvez mais do que qualquer um de nós. Porque ele sabia de onde ele veio, quem ele era, por que ele estava aqui e para onde ele ia. Jesus sabia ou não sabia? Aí é o último encontro desse mês. Que aí a gente vai entender o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito. A gente vai estudar no último encontro, daqui 2 semanas. Jesus era uma pessoa com propósito. Ele sabia, ele tinha essas respostas. Ele sabia de onde ele veio, quem ele era, por que ele estava aqui, para onde ele estava indo. E isso dava para ele significado, para a vida dele, tudo que ele fazia. E toda a dor e sofrimento que ele estava passando, ele entendia porque aceitava, enfrentava e entendia. Vai acabar, vai passar e vai valer a pena. E por que Jesus falou que ia valer a pena? Por que ele sabia que ia valer a pena? Porque ele pensou em você e em mim. Porque ele pensou, se eu não passar por tudo isso, eles não vão estar no meu reino comigo.
Mas se eu aguentar todo esse sofrimento, eu vou olhar o rosto deles face a face, todos os dias pela eternidade. E isso, eu prefiro ter isso, a frase não é essa, lembra? Eu prefiro morrer do que ficar sem isso. Eu prefiro morrer do que ficar sem eles. Jesus falou, eu morro, mas não fico sem você. E foi o que ele fez. Ele preferiu morrer e sofrer e passar por tudo aquilo do que ficar sem você. Ele sofreu. Aí tem uma frase bonita que o pessoal fala, que é verdade, né? Ah, onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Já ouviram essa frase? Já viram lá no Facebook? Ele estava onde? No mesmo lugar que ele estava quando o filho dele estava sofrendo na cruz. Deus também não impediu o sofrimento do filho dele. A gente sofre, a gente passa. Vamos entender como que Deus lida com isso, como a gente tem que lidar. Uma coisa você pode contar com Deus. Salmo 23. Não vou ler, porque vocês sabem. Só um pedacinho do Salmo. Lá diz assim: quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei mal algum. Por quê? Por um motivo. Por quê? Tu estás comigo. É isso. Vai ter vale, sombra e morte nessa vida, nesse mundo. Sempre vai ter. Todo momento feliz é marcado por alguma coisa triste. Não adianta. Sempre, a gente nunca vai conseguir estar 100% feliz o tempo todo. Mas quando nós passarmos pelo sofrimento, pela dor, pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer nada. Porque uma coisa você pode ter certeza, e eu garanto, a palavra de Deus garante. Deus está com você. Ele sofre junto. Ele passa junto. E o fato dele estar com você durante o dor e o sofrimento é garantia de que vai passar e que tudo vai acabar bem. Porque ele tem solução para tudo. Principalmente para a sua dor. Principalmente para o teu sofrimento. Ele tem. Então, naquele momento, a gente tem que ter claro, eu não estou só. Deus está comigo. E eu estou sofrendo, e Ele sofre comigo. Eu estou chorando, e Ele chora comigo. E Ele sabe o que você está passando. E esse sabe não é porque Deus sabe tudo. É porque Ele sentiu na pele. Ele veio aqui e sofreu como a gente sofre. Você tem fome? Ele sabe o que é sentir fome. Ficou 40 dias passando fome. Você tem sede? Ele sabe o que é ter sede. Chegou o ponto dele na cruz, me dá um pouco d'água, deram vinagre. Você já foi traído? Ele sabe o que é ser traído. Você confiou em alguém e depois descobriu que aquela pessoa não merecia confiança? Jesus sabe. Ele passou por isso aqui. Já sentiu dor física? Ele foi torturado. E uma tortura que chegou ao limite que um ser humano consegue suportar. E o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo cristão, que a gente sabe o que está falando, né? Se você assistiu o filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, ele fala, aquilo é o que mais chega perto do que realmente Jesus passou. Você olha aquela cena de tortura que Jesus passou, que para algumas pessoas é insuportável, e as pessoas falam, por que fizeram um filme para mostrar? Para a gente entender mesmo o que Jesus passou. Aquele momento que ele está sendo chicoteado demora 9 minutos no filme. E é duro demais assistir aquilo. Aquilo dá uma ideia bem perto do que Jesus passou. Não é o que Jesus passou, ele passou muito pior. Mas aquilo dá uma ideia. E ele passou, e ele sentiu na pele o que é sofrer fisicamente. A gente às vezes sente dor e não tem remédio que resolve. Eu já vi gente passando por isso. Eu sofri muito pouco na minha vida nesse sentido. Mas Jesus passou, ele sentiu, ele sofreu. Eu quero contar para vocês uma última experiência, para depois ler esse verso, que acho que vai trazer um pouco de conforto para nós. Mas teve lá nos Estados Unidos um líder de uma igreja, era um ancião da igreja, alguém que pregava, missionário, um homem de Deus. Sofreu um acidente, como eu estava falando para vocês, e ficou tetraplégico. Quebrou o pescoço.
Aí, quando acontece uma coisa dessa, a gente questiona, né? Cadê Deus que não me protegeu, que não me salvou, que não evitou? E ele estava no hospital. Em um dado momento, ele estava deitado lá no leito, na cama no hospital, sozinho, não tinha ninguém. E ele lutando aqui dias ali, com Deus, conversando com Deus, orando. Estava irritado, estava um pouco com raiva da situação. E de repente apareceu alguém no quarto. E ele não conseguia ver, porque ele não conseguia se mexer. Ele não viu quem era, mas sabia que tinha alguém ali. Ele viu um vulto, viu que tinha alguém. Mas ele não conseguia movimentar. E como a pessoa estava de branco, ele achou que era um médico, um enfermeiro. E ele só falou assim: o que você quer? Por que você está aí? Silêncio. E aí ele sentiu a presença de quem estava ali. Não era médico, não era enfermeiro. Quando ele sentiu a presença, ele sentiu a paz. Ele sentiu que Deus se importava com ele. Ele sentiu que Deus estava vindo se encontrar com ele. E ele falou, saiu da boca dele, foi algo espontâneo. Veio do fundo do coração. Ele não pensou para dizer aquilo. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: você não precisa me curar. Só não vá embora. Não me deixa sozinho. Falou assim, ó. Não precisa me curar. Só não vai embora. Só não me deixa sozinho aqui. Porque ele entendeu naquele momento que eu não preciso dos braços, das pernas. O que eu não posso ficar sem é sem a sua presença. O que eu não posso ficar sem é sem você. E aquela presença, aquela paz ficou ali, claro que foi embora, mas ele ficou em paz. Porque ele sentiu, Deus está comigo. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Quem passou por isso aqui nesse livro? Quem mais sofreu? Jó. Jó não entendia por que estava sofrendo, passando por todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Não dá para imaginar. Se essa história é verdadeira, que eu acredito que é, não dá para imaginar alguém perder 10 filhos, perder toda a riqueza, perder tudo, até a saúde. E ainda chegar ao ponto de não culpar a Deus. Mas aí ele não estava entendendo, ele começou a questionar Deus. O que ele recebeu? Não estou falando do final da história. Quando ele estava questionando, o que Deus fez por ele? Deus veio conversar com ele pessoalmente. Quando a gente está na dor, no sofrimento, e a gente questiona Deus e busca Deus, a gente recebe o maior presente que a gente pode ganhar, que é a presença de Deus. Ele vem. E Deus veio e conversou com Jó. Depois resolveu toda a vida dele. Mas o presente que Jó precisava naquele momento de dor era a presença de Deus. Amigos de Daniel foram passar pelo vale da sombra da morte deles. A fornalha está lá. Eles foram fiéis, justos. O que aconteceu? Vai para dentro. Deus livrou eles da fornalha? Segurou a mão dos soldados para não jogar lá dentro? Convenceu Nabucodonosor de não jogar? Não. Eles foram para a fornalha. E a hora que eles estão na fornalha, o que eles receberam? A presença de Deus. Ele foi lá. Falou, vocês vão passar pela fornalha, mas eu vou passar com você. Eu estou aqui dentro, com você. E Nabucodonosor reconheceu, porque o texto em Daniel diz o quê? Que ele olhou e falou, não eram 3 que a gente jogou lá dentro? Estou vendo 4. E o quarto parece com o filho dos deuses. Olha que Nabucodonosor já falou quem estava lá. Que era Jesus que estava ali. Então ele vai para a fornalha com a gente. Você acha que Daniel estava sozinho na cova dos leões? Quando ele saiu de lá, ele falou, né? O rei falou para ele, né? Falou, e aí, Daniel, seu Deus conseguiu te livrar? O anjo do Senhor tapou a boca dos leões. Você acha que ele falou isso figurado? Não, ele viu mesmo o anjo lá, ó, todo mundo quietinho aí, ninguém abre a boca. Os gatinhos lá. Deus passa com a gente pelo sofrimento. Ele não vai deixar, né, impedir da gente cair na cova, de passar o sofrimento como Jó passou, de entrar na fornalha. Mas você pode ter certeza, ele vai estar lá dentro com você. E eu concluo mostrando esse verso, né, que Jesus falou para nós. No finalzinho da vida dele, em João 16, 33. Jesus vem aqui falando coisas lindas. Eu amo o capítulo 14 de João,
Quando ele fala, vocês são meus discípulos, vocês vão fazer coisas grandes, vocês vão orar em meu nome. Aí no 15 ele fala, vocês têm que permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. E ele vem. Depois disso aqui ele faz a oração mais linda que tem na Bíblia, né? A oração de Jesus orando por você e por mim. Ele falou, eu oro por aqueles que virão a crer em mim. Estava orando por nós. Mas aqui no meio de tudo isso, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele quer que a gente tenha paz. E ele diz assim, no mundo passais por aflições. Vai ter vale, sombra e morte. Vai ter aflição, vai ter dor e sofrimento. Vai ter. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. Então você não tem que vencer. Ele venceu. E ele sofreu. Para você não ter que sofrer. Mas se tiver que sofrer, ele sofre com a gente. Ele vai sofrer junto com a gente, ele vai estar ali. E eu digo mais, ele vai mandar pessoas para consolar você. Ele vai mandar pessoas que vão te entender e vão orar por você, vão te ajudar, vão te apoiar. Ele vai criar um esquema, de alguma maneira, que você não vai nem perceber quando estiver passando. Mas depois você vai olhar para trás e vai perceber, olha, Deus estava comigo dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Ele me ajudou, ele me atendeu, ele me apoiou. Através de pessoas, e você vai sentir a presença de Deus, que é o mais importante. Como aquele homem sentiu no hospital. Como Jó viu Deus, veio falar com ele pessoalmente. Como Daniel, né, lá na cova dos leões, ou seus amigos passaram pela fornalha. Deus estava lá. E a gente vai sentir isso também. Quando estiver na dor, no sofrimento, é o momento que você vai sentir Deus mais perto de você. Vamos orar? Vamos fazer nosso círculo de novo aqui? Para a gente poder sentir a presença de Deus entre nós. Se você estiver passando por uma dor, um sofrimento muito grande nesse momento, você ore e peça para Deus, me mostre a tua presença na minha vida nesse momento. Eu preciso sentir a tua presença. Porque a solução para o problema ele vai dar, de uma maneira ou de outra. Chega mais pertinho para a gente fechar o círculo. Mas o que você precisa é sentir a presença dele. É sentir Deus, ele está ali com você. E ele vai confortar o seu coração, ele vai te dar garantia e a certeza de que você vai ter paz, de que você vai ter resiliência para suportar e que ele vai sofrer junto com você. As suas lágrimas vão ser as lágrimas dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez na tua presença, nós entregamos tudo que temos e somos no teu altar. Já sofremos nessa vida, passamos por dificuldades, todos nós, de uma maneira ou de outra. E nós sabemos, Pai, que ainda vamos sofrer. Porque este mundo, apesar de tantas coisas boas que o Senhor criou, é marcado pelo pecado que traz consigo sofrimento para nós, infelizmente. E nós sabemos que muitos desses sofrimentos são culpa nossa, às vezes são acidentes que acontecem por culpa de outros, mas uma coisa nós sabemos, o Senhor está conosco, sempre. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer nada, porque Tu estás conosco. E o Senhor venceu o mundo. Nesse mundo nós passamos aflições, mas nós podemos sentir paz, porque o Senhor venceu. Nos dê, Pai, essa vitória que é Tua. Compartilha conosco, para que a gente possa vencer as lutas, dificuldades, tentações e dores e sofrimentos que precisamos superar para continuarmos nessa vida. Nos dê a Tua presença, nos faça sentir a Tua presença constantemente, mesmo quando estamos em dor e sofrimento, porque é isso que vai nos dar alívio, à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito. Abençoe a cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão acompanhando online, ou que vão assistir depois, que sintam onde estão a Tua presença também, trazendo paz ao coração, trazendo conforto e a certeza de que o Senhor está lá, do lado deles, em todos os momentos, principalmente no momento mais difícil. Esteja conosco na semana que está diante de nós, que estejamos caminhando na Tua presença constantemente e sentindo a Tua presença. Nós oramos e pedimos por tudo isso em nome de Jesus. Amém.